Olá desenvolvedores, aqui é o Papai Maker trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série do GDevelop, né? Então bastante gente está gostando, está achando legal essa engine, ela é muito boa para você desenvolver um jogo, um protótipo de um jogo, ou se você se aprimorar você consegue fazer jogos 2D bem legais com ela, né? Então a gente já tem aqui um básico do jogo, nosso personagem andando no cenário, pulando, coletando moedinha, né? Então a gente já aprendeu a fazer tudo isso daqui, ok? E matar nossos inimigos, tá? Então vocês percebam que mesmo que você não precise digitar aqueles códigos na mão, ainda requer pensamento lógico, ok? Então a gente ainda faz uma lógica aqui, ó. A diferença é que basicamente, para quem já viu um pouco mais das outras engines, esse código é baseado em ifs, né? Então isso aqui é como se fosse um if, né? Se o player está no chão, aí vem aqui, e o player também está se movendo, então faça isso. Então isso aqui na verdade é uma programação baseada em ifs, né? Que a gente chama de evento, na verdade é um if. Então se o inimigo está em colisão com a seta para a direita, então faça tudo isso. Então se a gente pensar bem, isso aqui é como se fosse programar com ifs, um monte de if acontecendo, ok? E a parte de movimentação, a parte de colisão, essas coisas, a própria engine faz para você. Então nesse vídeo a gente vai aprender duas coisas bem legais. A gente vai aprender a contar a pontuação do jogo, fazer um score aqui no jogo, né? E vamos aprender a fazer uma câmera mais suave, né? Porque a nossa câmera aqui ela tá dura, ela mexe junto com o personagem aqui, ó. Isso não fica muito legal e também já é muito ultrapassado usar a câmera desse jeito. Então a gente vai começar com a questão da pontuação, ok? Então vamos adicionar aqui um novo objeto, vamos chamar ele aqui de texto com o nome de Score Label, ok? Vamos deixar ele com tamanho de 40, cor branco, tá? Deixa ele negrito para ficar bem forte. E aqui vamos colocar o nome de Score, né? O texto, né? 0, para começar, ok? Vamos aplicar e vamos colocar ele no nosso cenário aqui, ó. Se a gente vier para cá, ó, a gente consegue ver ele lá, né? Então o nosso score está aqui como se fosse um objeto comum, ok? Vamos fazer ele fixar na tela, né? Porque o que acontece? Se eu faço isso daqui, fica muito feio. A diferença, o ideal de um HUD é ele não acompanhar a câmera, é óbvio. Ele fica direitinho, né, na nossa tela enquanto a gente se move e a gente consegue ver o score o tempo todo, independente da posição do jogador. Então a gente vai apertar aqui esse botãozinho para adicionar uma nova camada, ok? Aí eu só vou aqui criar uma nova camada e vamos chamar essa camada aqui de HUD, tá? Então ela é uma camada separada da camada base onde a câmera está afetando. Cada objeto ele pode ter uma propriedade própria mesmo sendo do mesmo objeto aqui, do mesmo tipo. Então a gente vai clicar aqui no objeto e aí vocês podem definir aqui esse objeto, esse score especificamente, qual é a camada dele. Aí a gente vai vir aqui e trocar a camada por HUD. Agora quando a gente der play, olha o que acontece. Agora ele não acompanha mais a câmera, tá vendo? Então é super legal para fazer HUD, é super tranquilão, né? Basta adicionar a camadinha. Lembrando, tá? Tem que clicar aqui no cenário. Então qualquer objeto aqui que eu mudar a camada para HUD, quando eu der um play, ó, tá? Ele acompanha aquela camada, ok? Então verifiquem bastante isso daqui. Então a gente cria uma camadinha e adiciona tudo que a gente quer, as vidas que a gente quer e tudo mais. Agora vamos nos eventos aqui, olha que super simples. Quando a gente tiver aqui, ó, o player colisão com a moeda, ó, a gente vai adicionar uma ação bem simples aqui, tá? Baseada em variável, tá? A gente clica aqui e coloca uma variável da cena. Aí a gente vai chamar essa variável de score, tá? E aí a gente vai dizer que ela vai somar 1. Então a score soma 1. E ali depois de fazer isso a gente vai adicionar outra ação, o nosso Score Label. A gente vai modificar o texto dele, que vai ser igual a, tem que botar aspas aqui, tá? Score, espaço, 2 pontos, mais, aí eu vou pegar aqui no ABC, tá? Vou clicar aqui, variáveis, texto de uma variável de cena, ok? E aí a gente vai escrever aqui, ó, Score, aplicar, tá? Então aqui, ó, ele vai pegar o texto e vai somar a variável, ok? Ele vai pegar o string, ele vai transformar em string para você e jogar aqui dentro. Então, notem que mesmo sem a gente estar trabalhando diretamente com digitação de programação, a gente tem variável, a gente tem lógica, a gente tem eventos ocorrendo, ok?
Tá? Então a gente pode não escrever, mas a gente tem que pensar sim para fazer o jogo. Eu vou clicar, tocar aqui, ó. Agora a gente tem uma pontuação extra, tá? Só uma coisinha, vamos arrumar aqui. Que eu pus um espaço extra aqui. E aí quando ele mudou, ele ficou um pouco diferente. Vamos ver aqui agora. Tá? Então quando eu pegar uma moeda, ó, apareceu lá, tá vendo? Então agora cada moeda que eu pego, ele vai aumentando o score, né? Isso aqui é para vocês terem uma base de como que a gente faz para mudar um valor de uma variável para poder usar, por exemplo, a quantidade de vidas. Agora vamos fazer a câmera. Para fazer a câmera, a gente vai ter que criar um objeto auxiliar. Então vamos apertar aqui para adicionar, vou criar um sprite normal. Vamos chamar de auxiliar câmera. Vamos adicionar uma animação. E olha que legal, já vou mostrar um negócio interessante para vocês. Vocês podem desenhar no GDevelop aqui dentro mesmo, vocês não precisam usar uma ferramenta externa. É só apertar o botão aqui, ó, Edit with Piskel. E aí ele abre uma ferramenta de desenho pra gente aqui, ó. Tá? Vocês podem explorar, aprender. Inclusive esse Piskel aqui é uma ferramenta freeware que tem na internet, tá para usar. Eu vou clicar aqui, vou escolher a cor vermelha. Se vocês quiserem outra, vamos botar um azul aqui, ó. É que o vermelho destaca por enquanto, é só para a gente enxergar, é uma cor gritante mesmo. O objeto ele é só uma referência, tá? E eu vou preencher aqui e só vou clicar aqui em Save e o nosso objeto está aqui, ok? Então eu vou aplicar. Então agora a gente tem aqui o nosso auxiliar câmera. Eu vou colocar ele aqui mais ou menos no meio. Então se a gente jogar, a gente vai ver lá o nosso auxiliar câmera paradinho no cantinho dele. A gente tem que fazer um evento. Tá? Notem que aqui a gente tem uma condição vazia, ou seja, isso aqui vai repetir sempre, né? Então aqui, ó, em vez de centralizar a câmera no player, a gente vai centralizar a câmera no auxiliar câmera, tá? Então agora quando a gente executar, a câmera vai estar aqui. Então por mais que eu mexa o player, ele vai estar nesse objeto aqui, ó. Agora a gente tem que fazer o objeto fazer um movimento suave entre ele e o nosso player, tá? Então para fazer isso eu vou deixar aqui também na condição vazia, ou seja, vai executar sempre. Vou adicionar uma ação. O auxiliar da câmera a gente vai começar mexendo na posição X dele. Tá? Que vai ser igual a quê? Vai ser igual. Vamos pegar aqui as expressões. Posição X. De quem? Do auxiliar de câmera. Aplicar. Tá? Ela mais. Aí vamos fechar, abrir e fechar parênteses aqui para poder fazer um cálculo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, olha que legal, tá? Se eu pegar aqui, ó, notem como que a gente pega o X do objeto. Então se eu clicar aqui, player, ó, aí eu posso escrever aqui, ó, X, e ele vem aqui para mim, ó, mais rápido, tá vendo? Ó? Player X menos auxiliar câmera X, olha lá, tá? Isso tudo aqui, ó, a gente vai fazer começando dividido por 10. Então se eu pegar a posição X do jogador menos a posição, ou seja, a diferença entre, né, a distância X entre os dois aqui, ó, é a diferença, e divido por 10 aqui, ó. Então eu vou fazer aqui como se fosse um tipo de interpolação. O pessoal falou em LERP aí no canal, é como se fosse um tipo de LERP, tá? Então ele vai pegar a distância e vai andar 1/10 da distância por quadro. Então a cada quadro ele se move 1/10 da distância entre os dois, tá? Vamos dar OK. Vamos executar. Ó. E agora o que acontece? Ó, quando eu movimento, ó, ele tende a fazer uma leve interpolação entre o jogador e a posição dele. Ó. Assim, ó, se eu mexo uma distância bem curtinha, ó, não fica tremendo tanto a câmera. A gente pode mudar isso aqui, por exemplo, para deixar mais suave ainda, é só aumentar esse número. Tá? Vamos apertar agora, vocês vão ver como ele chega bem mais suave. Ó. Agora não mexe tanto o cenário, ó, tá vendo? Ó, que legal, aí fica bem mais agradável. Só que esse negócio vermelho no caminho é muito chato, é óbvio, né? Aí ele é um auxiliar, ele serve para fazer o cálculo, mas não serve para ficar no jogo. Então o que a gente faz? A gente põe aqui no começo da cena, condição, pega todos os auxiliares de câmera e oculta. Ok, então a gente mandou esconder o auxiliar no começo da cena. Agora o que acontece? Ó, a gente tem o efeito da câmera em X, tá vendo? Ó? Tá? E vocês não precisam fazer algo muito complexo. Ó. Se vocês quiserem fazer isso aqui em Y, a gente pega isso aqui, copia, ó, e vamos mudar a posição Y do objeto aqui, ó, tá? Agora é só mudar aqui para Y. Vamos ver se fica legalzinho.
a gente tem que fazer alguma alteração, tá vendo? Então agora a gente vai fazer a mesma coisa só que para Y, ok. Então aqui, ó, mudar a posição de Y e o mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó. Ó. Como fica bem mais suave, ó. Ó, tá vendo? O jogo fica muito mais profissional, tá vendo? Com uma câmera bem suavezinha. E fica mais agradável de jogar, ok? A gente pode, por exemplo, lá no caso, deixar o personagem ficou muito em cima, né? A gente pode tentar jogar ele um pouquinho mais para cima lá. Então, se a gente quiser, por exemplo, que a câmera fique um pouco mais acima, o que a gente tem que fazer? Em vez de pegar o player Y apenas, a gente pega o player Y menos 50, ou seja, é como se a gente estivesse olhando, né, um pouco acima da cabeça aqui, ó, do jogador. Então, a posição Y dele menos 50. A gente pode experimentar mudar esse valor aqui, por exemplo, menos 100, e ver como que vai ficando, né? É como se eu pegasse aqui o Y dele menos 100. Então a centralização da câmera tá aqui, ó. Dá para ver que esse aqui é o centro, tá vendo? Então agora a câmera ela fica um pouco mais embaixo, não fica muito, tá vendo? Ó, em cima, ok? E aí deixa o jogador um pouquinho mais... Colocar 200 só para vocês sentirem. A ideia é vocês entenderem que dá para fazer isso, né? Lá. Ó. O único problema só é que se você estiver muito em cima aqui, ó, você não enxerga muitas plataformas, tá vendo? A gente pode deixar a câmera Y, por exemplo, mais rápida do que a câmera X. Então a gente pode pegar a câmera Y aqui e voltar para 10. O Y se move um pouco mais rápido que o X. Olha lá. Tá vendo? O Y ele se torna um pouco mais rápido. Tá vendo? Então vocês conseguem desse jeito separado até definir mais ou menos a velocidade tanto no X quanto no Y. Ó. Tá vendo? Fica levemente suave, né, no X. Só que acho que ficou muito alto aqui, 200, mas é para vocês experimentarem, né? Para vocês saberem que dá para fazer isso aqui. Agora ficou melhor, ó, né? O jogador não está tão lá em cima no centro perfeito, ó, né? Mas a gente tem uma movimentação suave aqui, um pouco mais dura em Y e um pouco mais suave em X, ok? Tá? Então percebam que mesmo a gente usando um software que facilita bastante a vida, a gente ainda tem que usar um pouco do cérebro, tem que usar matemática, tem que fazer cálculo, tá? Não existe milagre, mesmo porque um software que faz tudo muito sozinho, ele te engessa e não permite você ser criativo. Então, mesmo que vocês usem ele, pratiquem a lógica, pratiquem a ideia de vocês conseguirem criar suas próprias ideias e montar seus próprios algoritmos. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.